Vamos esperar a galera chegar aí de novo, né, Giliard? Aguardando um pouquinho. Já vamos começar. Tivemos um pequeno probleminha, mas a gente já vai começar, só dar aquela aguardada bonitinha. A galera começar a dar aquele alô legal pra nós. Vamos dar mais uma segurada. Mais uma segurada. É, Giliard, dois caras bonitos todo dia não é assim que aparece, né? Vamos. A gente vai arrumando aqui os quesitos técnicos enquanto o povo vai chegando. Eu acho que vamos aproveitar então já e vamos apresentar o nosso amigo querido Giliard, Dr. Giliard Dorn. Tu vai falar a palavra que é mais legal, Giliard? Você é MBA em? Em MBA em Gestão Estratégica de Negócio. E então, como a gente prometeu já aí ao longo da semana, gestão estratégica de negócio. Ah, que bicho de sete cabeças o cara falar isso no meio de uma pandemia, né? Mas não é bem assim, né, Giliard? Tanto que a gente decidiu trazer, então, conversar já com o Dr. Giliard, um cara estudado. Nós estava rindo agora aqui por trás das câmeras que o cara estuda demais, demais, demais. Vocês não têm noção, é pós-graduação disso, é isso, daquilo, é... Realmente, para nossa equipe técnica aqui, é um cara habilitado, né? É um cara habilitado no que ele vai falar e explicar hoje pra gente. Então a gente pensou numa estratégia pós-pandemia. Não sei se eu vou usar a palavra correta, Giliard, para tu entrar agora e dar aquela pincelada pra gente legal. O que eu faço, não falando talvez em grandes negócios, que eles, né, talvez tenham uma reserva, mas eu acho que serve para grandes negócios, pequeno, médio, né? O que eu faço pós-pandemia para sobreviver, digamos assim? O que eu invento? Como é que eu faço para voltar a respirar, talvez? Boa noite, Johnny. Boa noite a quem nos assiste. Quando a gente fala de estratégia ou estratégia pós-pandemia, especificamente de estratégia ela não necessariamente é apenas para uma situação a qual a gente está vivendo, ela deve permear toda a estrutura da organização, seja ela grande, média ou pequena. É claro que quanto maior a organização, é mais fácil para a organização colocar em prática os pontos estratégicos, as decisões estratégicas. Quanto menor a organização, mais difícil, mais complexo, mais trabalhoso se dá a questão estratégica. Mas quando a gente fala de estratégia pós-pandemia, primeiro a gente precisa identificar o que necessariamente eu sou bom em fazer, né? Quando você tem uma empresa ou de serviços, ou uma indústria, ou um comércio, e aí você acaba percebendo que com essa pandemia você teve uma queda de rendimento, uma queda de faturamento, e quando a gente fala de queda de faturamento, nesse caso, ela é vertical, ela é grotesca, ela é brutal, ela é imediata. Ela sai de 100% para 20%, talvez, Giliard? Exatamente. A gente vê isso nos comércios locais, né? Por uma força de lei, né? Foi obrigado a parar, as contas continuam, né? As obrigações continuam, mas o faturamento que dava a sustentação, que dava o respiro para a empresa, que ajudava, que auxiliava, que fazia com que as contas eram pagas, deixou de existir. Aí a pergunta que se faz o que se faz nessa hora? O que a gente faz nessa hora? Você tem um baita de um problema para você resolver. Você precisa manter a sua organização, leia-se pessoas, leia-se estoque, tecnologia, e as contas fixas precisam ser pagas. Então, o ideal é que a gente consiga identificar de todo o leque de opções que nós oferecemos aos nossos clientes e consumidores, de todo o 100% do portfólio que a gente oferece, o que é que eu faço bem? O que é que ninguém consegue fazer como eu? Se sobressair, ah, não querendo matar, digamos, o amiguinho, né, falar talvez uma linguagem mais simples para mim, mas é se sobressair com produto diferenciado, o Giliard.
Mesmo que você tenha um concorrente, ou às vezes um amigo seu que faz um serviço ou um comércio semelhante ao seu, semelhante, não é igual. Então, você é bom em uma coisa muito boa. Ele é bom em outra coisa. Então, é interessante identificar o que necessariamente eu sei fazer. E aí, a partir disso, você conseguir identificar as pessoas, os clientes e os consumidores que precisam desse serviço, que precisam especificamente desse tipo de produto, né, desse tipo de trabalho, para que você possa ser certeiro no gasto das suas energias. Porque, lembrando, a gente está vindo pós-pandemia. Você não pode ficar, por exemplo, gastando energia, dinheiro, com coisas que não vai dar retorno. Tem, Giliard, um segredinho, uma tabela mística, talvez, para a gente organizar isso, o que eu faço melhor, o que eu vendo melhor, o que eu não faço tão bem. Como é que se chama isso dentro da estratégia? Sim, quando a gente está fazendo a análise, por exemplo, de um estoque, e aí a gente pode ampliar isso numa metodologia para serviços também, para formas de trabalho, a gente chama isso de curva ABC. Ou seja, eu tenho um comércio onde eu tenho 1000 itens, diferentes um do outro. Obviamente, esses 1000 itens, eles não giram 100% todos os meses na mesma velocidade. Eu tenho os que vendem muito, os que vendem mais ou menos e os que quase não vendem. E lá atrás, no final, você tem os que não vendem, que você comprou e está lá encalhado, está lá parado. Você precisa fazer isso tudo girar. Então, você precisa fazer o que a gente chama de curva ABC e identificar quais são os itens que você mais usa, que você mais vende, para você gastar a sua energia sobre esses itens, que é o que o teu cliente, o teu consumidor busca. Por isso que vende mais. Porque é isso que ele está buscando. É aí que você precisa gastar a sua energia e focar o seu esforço para ter um resultado melhor. Então, é claro, quando você faz uma promoção de um produto, e isso em marketing a gente chama de promoção de produto especificamente, mas quando a gente fala promoção de produto, não necessariamente é dar desconto. Dar desconto é uma das ferramentas para você promover o produto. Percebam que o conceito é promoção de produto, não de preço. O preço é uma forma de você promover o produto. Imagine que você tem um produto que custa R$1.000. Se você colocar ele por R$700, evidentemente que você está promovendo ele por causa do preço. Você está promovendo o produto. Talvez pela qualidade dele. Exatamente. É claro que existem outras formas também de você promover o produto. Você fazer uma divulgação específica dele, ou do seu serviço, ou do seu trabalho especificamente, o que te dá mais lucro, mais rentabilidade. Então, existem diversas formas que podem ser abordadas e que devem ser observadas especificamente nessa época de pandemia e pós-pandemia, para que os negócios, pequenos e médios negócios, possam sobreviver de uma forma saudável, para que no futuro eles possam continuar desenvolvendo as suas atividades e não ter nenhum tipo de problema econômico regional, né? Imagine uma cidade onde grande parte dos comércios simplesmente fechem. As pessoas ali vão sobreviver como? São pessoas empregadas que precisam levar o seu pão para casa e como é que faz? Então, existem essas técnicas, essas formas para que a gente consiga desenvolver essa metodologia. Então, essas técnicas servem, isso é ciência. É muito interessante, a gente ouve na mídia, né, a gente ouve bastante na televisão, que a pandemia ela deve ser gerenciada, ela deve ser observada do ponto de vista científico. Mas é interessante, e eu como homeopata e especialista na área de negócios, eu posso falar isso, e professor universitário, eu posso falar isso com propriedade, que não só medicina é ciência. Medicina é ciência e ela deve ser levada em consideração, muito em consideração, porque trata de vidas. Mas assim como a ciência médica ela é importante, a ciência econômica é importante. Porque se não for ciência o que a gente ensina nas universidades, bom, então a gente tem um problema sério. E ali, como a gente estava falando, então, não só de produtos, né, Giliard? A gente está usando produtos, mas como tu falou, serviço. Eu vou usar como nicho, talvez aquilo, então, como tu falou ali no começo, o que eu melhor faço, e agora após pandemia, então eu gasto esse tempo em cima daquilo que eu melhor faço, mas como não cair, talvez,
na tentação de algo novo. É hora de arriscar talvez algo novo? Assim, alguém me apresenta uma proposta e eu acho que aquilo talvez seja interessante e eu me jogar em algo novo. Tem um formato para pensar mais seguro? Não, não faço isso, faço. Qual é o conselho que você dá nessa parte? Essa é a hora, e talvez nunca antes tenha sido uma hora tão boa para a gente fazer uma coisa chamada avaliação de risco. Todo tipo de negócio, 100%, existe risco. Existem os que têm mais risco e existem os que têm menos risco. É tipo bolsa de valores, né? Os que oferecem mais risco, em geral, Sim. têm uma lucratividade maior. Agora, se você dispõe desse dinheiro para investir e correr esse risco e esse dinheiro não vai te fazer falta, ok. Não é um conselho agora de fazer isso, porque a pergunta nesse caso é: quando que vai acabar a pandemia? Quando que essas medidas restritivas elas vão deixar de existir? Se é que vão deixar de existir. Então essa pergunta, né, digamos que ela entra naquilo que tu vai falar mais no finalzinho, desculpa, da live, que é o previsão e realidade, vai encaixar naquilo, na Isso aí. verdade. Tá. Então vamos abordar um assunto. Eu acho que a gente deu essa pincelada em cima disso. Doutor, ou tem alguma coisa a mais que tu gostaria de dar aquela cutucada? Eu acho que é importante a avaliação de riscos, tanto do. É assim que os grandes empresários fazem, avaliação de risco. Qual é o... Eles fazem um estudo estratégico para tudo. Exatamente. Então, é importante que essas técnicas sejam implementadas de forma prática dentro das pequenas e médias empresas, para que as pequenas e médias empresas estejam baseadas no que a gente chama de ciência da administração, para que possa ter o melhor resultado, que seja eficiente e eficaz. Você gasta a sua energia no que efetivamente vai te dar algum resultado positivo. Então é isso daí. Eu acho que essa parte de arriscar, digamos assim, é o que dá para... eu acho que é a pincelada que estava precisando. Não é um que não é para fazer, né, doutor? É uma análise. Se faz uma análise. Isso, nada é proibido, né? Agora, a pergunta é se um comerciante, um empresário faz, isso não significa que todos devam fazer, né? Porque cada um sabe o fundo do seu bolso, da sua empresa. Então, o contrário também é verdadeiro. O fato de um não fazer, isso não significa que nenhum pode fazer. A análise de fluxo de caixa, a análise de risco e a análise de rentabilidade devem ser analisadas profundamente, principalmente nessa época de pandemia, porque a incerteza, a partir de agora, ela é uma constante, né? A incerteza ela é uma constante. A gente sabe que, aparentemente, a gente está saindo da pandemia. Sim. Não se sabe se não vai vir um surto novo, assim como veio, né? A gente não estava preparado. De uma hora para outra, né? A gente achava que 2020 seria um ano assim muito bom e estava apontando para isso, e de repente veio um surto epidêmico e simplesmente parou o mundo. Então, assim, quando que isso vai acontecer de novo? Isso mostra para a gente que a gente não sabe, né? A gente pode planejar muitas coisas e deve planejar muitas coisas, Sim, mas a gente não sabe se vai conseguir realizar. Então, a gente tem que estar preparado também para um plano B. E se der um problema sério, tal como esse, se vier um surto novo, como é que eu me comporto? Será que qual é a forma que eu devo administrar o meu negócio e oferecer o meu produto, o meu serviço e atender o meu cliente de uma forma satisfatória? E, inclusive, alguns modelos de negócios tiveram que mudar completamente de forma, né? Delivery foi o que mais cresceu. Pois é, deu um boom que teve fábricas aí que pararam de produzir uma coisa e estão produzindo uma coisa totalmente diferente para suprir o mercado e para aproveitar um pouco e girar a economia também, né? É interessante observar, e isso é uma coisa que eu gosto de comentar bastante nas minhas aulas na universidade, que há 300 anos, desde Adam Smith, quando ele escreve A Riqueza das Nações, a gente vê duas coisas caminharem sempre juntas, e é bem provável que a gente nunca vai deixar de ver isso. Pelo menos olhando daqui para frente, olhando a história, os últimos 300 anos, e daqui para frente, é possível que a gente nunca não vislumbre quando isso vai acabar, que são dois pontos importantes que caminham juntos: desenvolvimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Um não caminha sem o outro. Então, para que você tenha desenvolvimento econômico, você precisa de tecnologia.
para você ter tecnologia, você precisa do desenvolvimento econômico. Então, são irmãos siameses. É irmão que fica grudado e não tem como separar. Não tem como separar. Se você deixar de investir, por exemplo, ou de pensar tecnologicamente, e quando eu falo pensar tecnologicamente, não é uma máquina astronômica, às vezes é uma forma, um aplicativo, uma metodologia de você usar os aplicativos, os dispositivos que você já tem, que você não usava, mas fazer com que a tecnologia trabalhe a seu favor para que você tenha um desenvolvimento econômico. Então, usar as ferramentas que aparentemente não estavam sendo usadas, ou que não estavam de fato sendo usadas de forma suficiente, para que nos sirva. Então, nós temos esses 2 pontos. Desenvolvimento econômico só se dá com desenvolvimento tecnológico, e desenvolvimento tecnológico só se dá com desenvolvimento econômico. Então, vamos aproveitar essa pegadinha, e eu acho que a gente vai conseguir, nessa transferência da primeira parte para uma segunda parte, que ficou entre o que a gente tem ali meio que na cabeça, como a gente estava falando ali de riscos e tem que se pensar na tecnologia, novos mercados que surgiram, se aproveitando, porque a gente já tinha antes iFood, esses aplicativos de delivery, tudo que envolve delivery, a gente já tinha, mas não sabia aproveitar, e agora é o que eu acho que está dando aquele boom. Então, para eu não me arriscar em um negócio novo, e voltar naquela primeira questão que a gente estava falando ali de, o que eu vendo mais, o que eu faço mais, mas eu quero também evoluir. Aí eu acho que entra naquela enquetezinha que a gente fez durante a semana, para me investir. Tá? Não, eu quero evoluir, eu preciso após pandemia, eu tô tendo a previsão de que isso vai passar e que agora vai, me pintou uma oportunidade boa, que eu acho que é legal, deu uma redução de preço e a minha hora de comprar, de investir agora, mas eu tô sem dinheiro. Aí então eu fiz aquela enquete para eu fazer isso. Eu acho que isso serve em vários meios, né? Em vários meios, desde o comerciante até dentro de casa, acho que até no meio público, né, Giliardi? Eu quero investir então em tal parte, comprar tal equipamento, fazer tal coisa para minha empresa, ou fazer tal coisa para minha cidade, ou comprar uma TV nova para dentro de casa. Um exemplo, estou dando uma pincelada em tudo, a gente está falando de negócio, né? Mas um exemplo. Eu pego o empréstimo para fazer isso, Giliardi, ele é viável. Até eu fiz aquilo lá, né? Faz o empréstimo ou recursos próprios. 98% respondeu que tem que dar um jeito de fazer recursos próprios. Não, tem que se dar um jeito de fazer alguma coisa para ter esse dinheiro. Empréstimo, não. Nein, como tu ensina alemão, né? Poucos sabem, mas ele ensina alemão. Não, empréstimo, não. E 2% não. Tem que pegar empréstimo. Aí surgiu, então, a questão. É viável mesmo pegar o empréstimo ou não? Se for viável, até que ponto? Tu sabe dizer isso pra gente, Giliardi? Essa colocação que você fez ali sobre a diferença entre gestão pública e privada, inclusive foi um tema da live com o vereador Ramon, bastante pertinente. Essa é uma diferenciação muito importante. Porque o objetivo, e a gente parte por gestão por objetivo. O objetivo da gestão pública é diferente do objetivo da gestão privada. Quando você tem uma empresa, aqui falando de gestão privada, quando você tem uma empresa que você faz a análise de risco, você faz a análise de fluxo de caixa, você faz uma pesquisa de mercado, você identifica, você sabe fazer aquele produto. Sim. E você só não tem dinheiro, aí você faz um empréstimo, você paga uma taxa de juros, contudo, a sua lucratividade no negócio é muito maior do que a taxa de juros e você consegue pagar tranquilamente. Foi estudado para cobrir a taxa de juros já. Exatamente. Só que a gente precisa observar que o objetivo da organização é, no fim das contas, obter lucro. Então, no sentido privado, na gestão privada, com todas as análises adequadamente feitas, ok, vale a pena. É claro, se você tiver dinheiro disponível, né, em caixa, no banco, é incoerente você emprestar dinheiro. Imagina, a empresa tem 5 milhões em caixa e eu preciso comprar uma máquina que custa 1 milhão, eu vou emprestar dinheiro? Não faz muito sentido. Pega direto do que tem em caixa. Pega dali, paga e menos mal. Agora, quando a gente fala de gestão pública é um pouco diferente, porque o objetivo da gestão pública não é lucro. O objetivo da gestão pública é a satisfação das necessidades da população. Não é um lucro do ponto de vista pecuniário, dinheiro.
Aí a gente tem um outro problema, porque quando eu empresto, do ponto de vista público, quando Sim. eu faço um empréstimo bancário em qualquer banco, Banco de Desenvolvimento, qualquer Badesc, RDE, BNDES, Badesc. qualquer banco que seja feito um empréstimo público, também tem juros, pode ser muito baixos, mas também tem juros. E aí a gente entra num outro ponto que a gente comentou antes, da pandemia. Agora, se a gente fizer algum tipo de empréstimo, a gente vai precisar pagar com juros e a nossa arrecadação ela caiu por uma questão legal. Ou seja, o orçamento do poder público vai estar extremamente comprometido. Extremamente comprometido. Se você, imagine só, você tem queda de arrecadação, você tem menos circulação de pessoas e você tem um financiamento, um empréstimo para pagar com juros. Exatamente. Os juros do empréstimo. O governo ele não vende nada. Ele não vende nada. Ele sustenta, ele atende às necessidades da população. Ele não tem nada para vender. Então, ele não vai vender alguma coisa que vai cobrir aquele juro. É um empréstimo que vai vir dos impostos que as pessoas pagam, ou de uma emenda que foi conseguida, alguma coisa nesse sentido. Mas é através dos impostos das pessoas. Nesse caso, o empréstimo é a pior das coisas. Então, para o setor público, realmente o empréstimo, ele... Em nenhum momento ele é viável, então, Giliardi? Em nenhum momento ele é viável. Isso só mostra, é bastante comum a gente ver em empréstimo no poder público, mas isso só mostra uma coisa chamada, que inclusive a gente falou antes de estratégia, é a falta de planejamento estratégico. Só mostra isso. Só mostra que algumas coisas são feitas a toque de caixa, sem nenhum tipo de planejamento. Porque imagine, se eu sei que daqui a 3 anos, 2 anos, eu quero fazer alguma coisa... Bom, se eu já sei, se eu já decidi, se eu já tracei essa estratégia enquanto gestor público, por que eu não providenciei os recursos necessários para isso? Por que eu preciso fazer algum empréstimo? É tipo quando eu vou comprar um carro. O ideal é que eu consiga juntar o dinheiro para comprá-lo. Em última análise, eu vai fazer o empréstimo para financiar o veículo. Mas se eu já tomei essa decisão, se eu tenho essa possibilidade, por que eu já não adquirir, já não conseguir esse dinheiro para poder fazer, ou pelo menos dar uma grande adiantada nesse trabalho, né? Então, o objetivo dos dois setores são completamente diferentes, então as decisões devem ser tomadas de formas diferentes também. Então, Giliardi, o correto no setor público, a gente não está falando aqui só de prefeitura, a gente está falando no setor público em geral, né, Giliardi? A SAMAI é pública, eu acho. Sim, sim. Então, numa SAMAI, no Banco do Brasil... No Banco do Brasil precisa de empréstimo também. Também, dinheiro, lógico. Né? A gente está falando nisso. Então, pro setor público, sabendo que o Banco do Brasil daí arrecada lucros, né? Ele vende produtos. Mas, enfim, a prefeitura decidiu fazer um investimento lá, vai investir, vai custar cerca de 20 milhões de reais. Ela tem como fazer isso? Não, eu vou economizar. Ou o jeito dela, além de economizar, que talvez dê para enxugar alguma coisa ali ou aqui, é trazer empresas, então, para daí aquilo que a gente estava falando, melhorando o negócio para a população vendendo mais, arrecando mais, vindo novas empresas, gera então mais lucro e pode fazer um estudo em cima disso, Giliardi? Sim, isso chama-se desenvolvimento econômico, né? Então, assim, quando você tem um município, um estado, e você precisa fazer algum tipo de melhoria, ou rodovias, alguma coisa nesse sentido que você precisa fazer um investimento, é evidente que se o dinheiro para fazer esse investimento só vem de arrecadação de impostos e tributos, é claro que eu preciso mais pessoas pagando tributos e impostos. Então, para que eles paguem mais, eu preciso de mais empresas no meu estado, no meu município. Então, eu vou precisar negociar com empresas para que eles coloquem as empresas aqui, para que esse imposto fique aqui. Por outro lado, eu preciso, além do ponto de vista industrial, eu preciso influenciar, incentivar o comércio local. Para que porque o comércio também gera impostos. Então, para que os munícipes de um município não venham a outro município. A gastar em outro município. Vamos sair de Guaramirim e vamos gastar em Jaraguá. Não, é necessário fazer algum incentivo, alguma forma, uma metodologia, e existem diversas, quando a gente estuda marketing, a gente aprende isso, existem diversas formas de você incentivar algum tipo de possibilidade para que
o comércio seja estimulado naquela localidade. O comércio sendo estimulado ali, os impostos vão acontecer. Aí, nesse caso, o empréstimo que o governo precisa fazer, ele é muito menor. Mesma coisa acontece no governo federal. Isso acontece a mesma coisa. Então, inicia-se a possibilidade de arrecadação maior através de indústrias, para que o nível de imposto suba, a arrecadação suba, para que possa fazer os devidos investimentos necessários, que aí vai para o objetivo da gestão pública, que é atender às necessidades da população. Sem esse tipo de arrecadação, sem esse tipo de incentivo a empresas locais, sem o incentivo a comércio local, não há arrecadação. Sem arrecadação, não há investimento. Só há despesa. E sem contar também a questão de enxugar a máquina pública, né? Isso também é bastante importante. Deixa eu pegar o tempo para perguntar. Na questão de enxugar a máquina pública, troquei de novo. A gente fala ali, eu acho que até foi contigo que a gente estava conversando, não hoje, né? Outro dia. Toda cidade, ela tem gestor, o funcionário público destinado às tarefas essenciais, Giliardi, onde o prefeito, ou o governador, ou o presidente que vai entrar, ele reaproveite essas pessoas que já estão ali antes de fazer uma contratação fora, digamos assim. Isso geraria uma economia, como é que eu vou dizer para ti? Uma economia suficiente para pensar, aí talvez fazer um estudo no investimento para frente? Sim, mão de obra disponível é bastante importante, que o Brasil, de forma geral, ele tem um conceito extremamente patriarcal, né? Ou seja, a gestão pública brasileira, em todas as esferas, ela é patriarcal. É como se o Estado fosse pai dos moradores, né? Então, assim, se isso não deu certo é porque o Estado não fez. Se isso não deu certo é porque o Estado... Muito bem. E nós, o que nós fazemos? Então, assim, a mão de obra disponível no executivo, nas três esferas, ela deve ser aproveitada da melhor forma possível. O problema é que, em geral, como você tem concursados, né, e às vezes eles se limitam a exercer e desempenhar pura, única e exclusivamente aquela função, por isso que o enxugamento da máquina pública ela pode ser importante. Porque quando esse enxugamento, naturalmente, é de cargos comissionados, de cargos de confiança. Sim. Você não pode enxugar a máquina pública pelo concursado, é ilegal. Mas o cargo de confiança você pode enxugar. Porque quando você tem excesso de pessoas, você tem excesso de despesa. O excesso de despesa faz com que você não consiga economizar dinheiro, que no final das contas é o imposto que as pessoas estão pagando. Então, assim, desnecessária ali. Um exemplo é vamos supor aí, uma prefeitura ter mais de 40%, 50% de folha salarial. Dá para se usar? Isso aí é um ponto muito importante a ser observado, que existe um cálculo, e aí a gente volta mais uma vez à questão de ciência, né? Não é só a medicina que é ciência. A economia é ciência, a administração é ciência, gestão em si, ela é ciência. Isso é importante. Existe um estudo que diz... Existe um estudo que diz sobre um valor específico de que uma arrecadação pública deve ser o máximo, que em geral é de 41%. Então, assim, 41% da folha. Então, assim, 41% da arrecadação deveria ser, esse seria o máximo para gastar com folha de pagamento. Isso acontece com a arrecadação de impostos. O Brasil sofre desse mal. Pensa-se que o fato de aumentar impostos vai resolver o problema. Não. Porque existe uma coisa chamada curva de Laffer. A curva de Laffer foi um estudo de um economista, e ele diz o seguinte, que quando você chega a 41% de arrecadação, qualquer coisa que você cobrar a mais de impostos disso, você vai gastar muito mais do que 41%. Então, imagine só, eu arrecado 41% de tudo que se vende de impostos. E aí, não, mas eu preciso mais impostos. Eu vou aumentar o total para 45%. No final das contas, você não ganha nem 41%, você vai ganhar
39, 40. Por quê? Porque você precisa despender mais esforços, é aquilo que a gente estava falando no começo, mais esforços, mais energia e mais dinheiro Uma coisa que... para a própria arrecadação, para a manutenção do sistema e para a contratação de mais pessoas. Então, 41% é o valor adequado. Qualquer coisa que passar disso, você vai ganhar menos do que 41%. E na administração pública, a gente fala de folha de pagamento, esse é um índice bastante observado para que a gente possa ter uma boa gestão de folha de pagamento na gestão pública. Já que a gente entrou no assunto, começa a vir as perguntas, né? A pergunta é o seguinte, doutor. O que dizer quando se endivida uma cidade em mais de 30 milhões e as obras são a grande maioria e de má qualidade? Ou seja, investiu, né? Pegou 30 milhões, é o que eu acho que aqui. Jefferson Chiquinho perguntou, né? O que dizer quando se endivida uma cidade em mais de 30 milhões e as obras são a grande maioria de má qualidade? Ou seja, investiu ali 30 milhões em má qualidade. Aí a gente tem basicamente 3 problemas sérios. Um problema... 3. Assim, inicialmente, só pela pergunta, essa pergunta decorre provavelmente de algum fato que deve ter acontecido, mas a partir daqui a gente consegue observar 3 problemas. Primeiro, falta de planejamento econômico. Né? Se você precisa fazer um endividamento de 30 milhões, é porque não fez o que a gente estava conversando aqui agora. Você não enxugou a máquina, Exatamente. Você não trouxe empresas para o município para arrecadar mais, você não estimulou o comércio local para arrecadar mais, ou seja, você não fez caixa. Não fez caixa. Não fez caixa. Não fez Vamos caixa. supor assim, é o dono do mercado que não colocou nada na prateleira e está esperando o cliente entrar, mas não vem e eu vou ser obrigado a pegar um empréstimo para poder repor o que eu não vendi. Exatamente, é nesse sentido aí. E aí, assim, esse dinheiro, quando a gente fala de fazer caixa no setor público, não é para dar lucro para ninguém, porque a empresa pública não dá lucro, o governo não dá lucro, mas para que possa ser oferecido uma obra de boa qualidade. Segundo problema, digamos. Segundo problema. Então, a gente tem um problema, inclusive, de engenharia. Né? Então, a gente tem um problema de engenharia econômica, um problema de engenharia civil, se é obra de má qualidade, engenharia civil, e falta de planejamento estratégico de longo prazo. Então, nós temos aí 3 problemas graves e que, no final das contas, vai sobrar para quem? Vai sobrar para os munícipes pagarem uma obra, um empréstimo a perder de vista, e com a obra que daqui a pouco vai ter que ser refeita novamente porque é de má qualidade. Então, exatamente, porque a gente falando aqui 30 milhões, um exemplo, se for um BRDE, um Badesco, eu acredito que esse prazo aí seja no máximo 120 meses, para um poder público com uma carência lá para frente, ou seja, vai estourar a bomba na mão de outro, vai estourar, digamos assim. Exatamente. Beleza, então obrigado, Jefferson, pela pergunta. Outra, falar sobre... carência, prazo para pagamento da primeira parcela quando se faz empréstimo. Aqui, ó, é aquilo que nós acabamos de falar. O Ramon perguntou pra gente. Nosso amigo Ramon, Evandro. Com certeza, nosso amigo Ramon, né? Um abraço pro Ramon. Um abraço pro Ramon. Pois é aquilo que eu acabei de comentar, então, foi uma esticada na pergunta aí da parte. Em geral, essa parte. Em geral, a carência para se pagar no poder público, em geral, se usa 4 anos. Né? Então, assim, imagine que você... É um exemplo que se dá bastante. Você compra um carro, né, hoje, a primeira parcela, em geral, vence daqui 30 dias. Então, você tem um mês de carência para fazer o pagamento. O primeiro pagamento. Primeiro pagamento. No poder público, é uma carência um pouco maior, de 4 anos. Então, você faz o empréstimo, nesse caso, agora. Os juros, por esperar 4 anos, já vai dar uma... Isso é importante observar que os juros... tem a carência de 4 anos, não vai pagar nada. Tá, não vai pagar nada, mas só que os juros desses 4 anos, ele não desaparece. Ele está embutido no pagamento das próximas parcelas a partir do 4º ano para frente. Então, uma conta besta. 49º mês. Uma continha besta minha. Então, além dos juros já do empréstimo nas parcelas em si, vai pagar além os juros desses 4 anos esperando para o primeiro pagamento. Sim, porque veja só, quando você faz um empréstimo, você faz o primeiro pagamento, naquele primeiro pagamento você já está pagando parte do capital e parte dos juros. Só que durante esse período de 4 anos você não está pagando capital. Só que os juros ele vai estar embutido. Então ele vai ser diluído ou colocado nos outros meses. Dali para frente. Ou seja, no final das contas, em vez de você pagar uma parcela X, você vai pagar aquela parcela e o juro daquela parcela e o juro daquela parcela que você não pagou lá atrás. Ou seja, no final das contas é muito pior. Porque o que é o juro? Né? É um conceito bastante importante a gente estabelecer isso. Para que serve o juro? O juro é o custo do dinheiro no tempo. Imagine só, vamos fazer uma conta básica. Eu empresto de você R$1.000 hoje. Você me dá R$1.000. Daqui 1 ano...
eu vou te devolver R$1.000. Eu não devo te devolver R$1.000. Porque hoje, os R$1.000 compram um grupo de itens. Daqui a um ano, esse R$1.000 não compra o mesmo grupo de itens. Por causa do tempo, por causa da inflação, por causa de um monte de taxa de dólar, por exemplo, se for produtos importados. Então, não compram as mesmas coisas. Por isso, em vez de eu pagar R$1.000 para o Johnny, eu preciso pagar 1.000 mais a diferença e sem contar o risco. Porque eu posso não te pagar. Então, na verdade, quando a gente fala de juros, os juros, ele nada mais é do que uma coisa óbvia e justa, Giliardi. Inclusive, tem um teólogo alemão, e em 1524 ele já escreve que é necessário que seja cobrado o valor da diferença do risco que se aplica ao dinheiro. Juro. Né? Imagina só, em 1524, estão fazendo 500 anos isso. E hoje ainda a gente fica um pouco assustado quando a gente fala de juros. Já fazem 500 anos. Então, ali, nessa questão aqui dos 30 milhões que foram pegos aí, né? Em 120 meses, 10 anos, vai se pagar os juros desses 10 anos e vai se cobrar, então, em cima do que a gente estava falando, mais os 4 anos que ficou empacado esse dinheiro ali. E daí entra aqueles 3 erros que a gente estava comentando ali. E aí agora você imagina isso tudo, esses juros, esse valor que tem que ser pago, numa situação de fim de pandemia, tá? Onde a arrecadação caiu muito no poder público, no ambiente público, a arrecadação caiu muito, não tem previsão de retomada tão cedo, porque é uma questão legal. Se vier um surto, mais um surto do Covid-19 ou um surto de alguma outra coisa, as medidas restritivas continuarão, a dificuldade de arrecadação continuará, mas o tempo está passando. O tempo está ali. O tempo está correndo. Vai chegar um momento em que é necessário começar a fazer os pagamentos. Se não foi feito caixa quando não tinha medidas restritivas, tem como fazer caixa no poder público com medidas restritivas? É claro que não. Mais uma vez, o problema de falta de planejamento econômico. Então, digamos que o planejamento, antes de se pensar em lucros para uma empresa e antes de se pensar em como fazer, na verdade é um pensar em como fazer, ele é o X de toda a questão, na verdade. Exatamente. O como você vai fazer faz toda a diferença para você ter um bom resultado no final. Deixa eu só dar o caderninho aqui para o nosso amigo Evandro. Tem mais alguma anotação que tu vai fazer, Evandro? Pela carinha tem, né? Faz lá que a gente já entra no assunto. Então, doutor, né, como a gente estava usando aí, o planejamento ele serve muito para o empresário, mas aí então ele tem esse grupo de estudo, de risco. No poder público ele é uma coisa muito mais incisiva, eu acho que ela é mais incisiva e ele deveria ser muito mais utilizado, ele deveria ser muito mais aplicado, porque de forma geral no poder público envolve-se com um valor muito maior do que na indústria privada, né? Porque a gente está falando aqui não só de dinheiro no poder público, a gente está falando de pessoas. E essa é a grande diferença do poder público para a iniciativa privada. O objetivo da iniciativa privada, percebam que eu volto sempre no objetivo, isso a gente não pode tirar da nossa mente. O objetivo da indústria privada é gerar lucro para os seus acionistas, algumas empresas dividem o seu lucro, inclusive com os funcionários, chamado aí de divisão de lucros, né? Mas no poder público não funciona assim, ninguém tem lucro no poder público. O lucro que se tem é justamente para as pessoas que pagam os impostos, que é uma rua bem limpa, uma calçada bem feita, uma ciclovia bem observada, bem feita, sem buraco, uma sinalização na rodovia, segurança. Percebam que o lucro do pagamento dos impostos deve ser revertido em ações, não em dinheiro efetivamente. Não em dinheiro em caixa, efetivamente. Exatamente. Então, e aí como é que as pessoas sabem disso? As pessoas sentem isso, que é o que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano. IDH. Que aí a gente observa que quando o sul do Brasil ele é privilegiado, sem dúvida alguma, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o índice de desenvolvimento, por exemplo, de Guaramirim fica em 0,751. Quanto mais próximo de 1 é considerado um índice alto, né? Mas quanto mais perto de 1, mais desenvolvido humanamente é a cidade. E aí envolve o quê? Envolve acesso à educação,
envolve trânsito, envolve segurança, envolve acesso à saúde pública. Então, assim, esses principais itens, eles são avaliados para conformar o índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, Florianópolis tem um índice de desenvolvimento humano de 0,847. Eu acho que é o líder em Santa Catarina. Que é o líder em Santa Catarina. Então, ali a gente tem Florianópolis, em seguida Balneário Camboriú, em seguida Joaçaba, é o terceiro. E lá no final, que daí a partir de 0,8 é considerado elevado, muito alto. Abaixo de 0,8 é alto. É alto, só alto. Então, Guaramirim, especificamente, ele está em 0,751. Então, é bom? É bom, mas talvez a gente precise observar o contexto. Né? É difícil de você ter, por exemplo, Santa Catarina, que tem um índice de desenvolvimento humano bom, e você ter uma cidade com um índice de desenvolvimento muito baixo. Então, a gente precisa observar se esse índice de desenvolvimento humano ele é causado pelos esforços do poder público ou a gente está indo só junto das outras cidades que nos rodeiam. Isso é uma observação importante a fazer. Porque imagine, vamos pegar um exemplo de Guaramirim, se grande parte dos munícipes de Guaramirim trabalham em Jaraguá ou Joinville, é evidente que o nosso índice de desenvolvimento humano não pode ser muito diferente deles. Porque Guaramirim, tá 50% lá e 50% cá. Não pode ser muito diferente. Agora, se o nosso índice de desenvolvimento humano fosse, por exemplo, 0,83 próximo de Florianópolis e as nossas cidades vizinhas fossem muito mais baixo, aí a gente poderia dizer, não, realmente, aí é porque os nossos esforços estão tendo resultado. Só que como Guaramirim, nesse contexto, ela é uma cidade menor, com a arrecadação menor e todos os problemas que a gente conhece, é evidente que tem um pouco de esforço, a gente não pode dizer que não tem, mas não é só isso. A gente também é levado um pouco na inércia de tudo que vai acontecendo ao nosso redor. Até porque não dá para ficar usando talvez a desculpa de muito menor, né, doutor Giliardi? Porque eu acho que eu estava olhando, Xaxim é menor que Guaramirim e o IDH é muito mais alto, né? Taió também. Taió também. É uma cidade menor do que o Guaramirim. Faxinal dos Guedes, eu sei que eu fazia muito serviço em Faxinal dos Guedes, é uma cidade muito bonitinha, muito bonita, bem arrumadinha, mas é uma cidade muito menor que Guaramirim. Pomerode é um exemplo que a gente deveria olhar assim, do ponto de vista público e seguir, principalmente quando a gente fala de gestão de turismo. Né? A gente observa o turismo de Pomerode, tem de fato incentivo, tem esse incentivo ao turismo traz recursos para dentro do município, onde pode ser aplicado aí no lucro do morador, que é saúde, para aumentar o índice de desenvolvimento humano. Percebam que é uma roda que, no final das contas, acaba não para mais de girar. Exatamente, né? Ela vai, a tendência é crescer. Quando a gente não dá o pontapé inicial para fazer uma gestão eficiente e eficaz, a gente vai acabar num círculo vicioso e não num ciclo virtuoso. Então, essa diferença é importante a gente observar. A gente precisa trazer a ciência da gestão, da economia, que é desenvolvido na iniciativa privada e que as universidades oferecem de uma forma muito boa. Temos excelentes professores na universidade, inclusive, que eu leciono, que podem auxiliar dessa forma, ensinam isso, a aplicabilidade disso no poder público para beneficiar quem necessariamente paga a conta. Né? Então, seria a chave X para o setor público. Um bom estudo antes de começar, sentar lá, digamos assim, não, agora nós vamos ver o que dá para melhorar, o que nós vamos fazer. Todo mundo sabe, mas é realmente botar em prática, então, doutora Giliardi. E acho que nada melhor do que alguém que realmente entende do assunto, então. Seria legal pegar, talvez, ir na universidade. Poxa, a gente queria fazer um estudo técnico, um MBA nessa parte. De repente. Tem como? Tem. É interessante observar como é que a universidade ela se relaciona com o poder privado. É muito interessante isso, que no poder público isso não acontece, pelo menos eu não sei disso. E eu tenho bastante contato com a universidade. Como é que funciona? Quando você percebe que um profissional ele é formado na universidade e por alguma razão ele não tem a empregabilidade adequada no mundo corporativo, o que a universidade faz? Ela faz uma pesquisa na indústria. Imagine, formamos aqui engenheiros.
engenheiros de produção. Aqui na nossa região, diversas indústrias. Eu dou aula para engenharia de produção. Mas aí você percebe que a empregabilidade dos egressos, das pessoas que saem, é muito baixa. Ou seja, tem muito engenheiro de produção desempregado. Mas a gente tem muita indústria. E eles precisam de mão de obra qualificada. Mas essas pessoas não são chamadas. A pergunta é por quê? O que a universidade faz nesse caso? Ela vai à indústria, por exemplo, e pergunta o seguinte: que tipo de profissional, que tipo de engenheiro de produção você está precisando? Porque a velocidade do desenvolvimento tecnológico que a gente falou antes, na indústria, por causa da competitividade do mercado, é maior do que na universidade. Mas essa proximidade ela é fundamental para que a universidade consiga atender o mercado de forma satisfatória. Então, esse diálogo existe. Agora, eu desconheço, confesso nesse caso, desconheço se há isso no poder público, porque a universidade e o governo, o poder público, poderia dizer, tá, eu preciso de um profissional na área da gestão que tenha esse perfil. Preciso disso. Eu preciso disso, eu preciso que me formem pessoas que tenham esse perfil. O que eu particularmente não vejo que acontece. Não existe, então. Aí então acho que a gente começa a entrar no assunto de previsão e realidade, talvez, Giliardi. O setor público, ele simplesmente só prevê. A gente entrou mais no setor público, então, tanto no privado. O privado é difícil de acontecer isso, de eu vou prever e a menos que aconteça uma pandemia. Aí então a realidade dele vai ser diferente. Mas no setor público ele fica mais nesse, eu vou prever, eu quero aquilo, eu quero isso, mas a realidade chega lá e é totalmente diferente, a maioria das vezes. Sim. Aqui é interessante quando a gente fala de previsão versus realidade, versus o que de fato acontece, a gente já volta também no primeiro tema que a gente conversou hoje sobre estratégia. Dentro do poder privado, na indústria privada, é muito claro isso. A gente sabe que é fundamental prever. E para que a gente possa prever, a gente precisa conhecer o que aconteceu, passado. De forma geral, previsão ela se dá na análise do que aconteceu, mais o que a toada que o mercado está tendo. Imagine, se o mercado cresce, vamos supor que eu tenho uma equipe de vendas. Estou falando agora de indústria privada. Eu tenho uma equipe de vendas. E o mercado em que eu estou inserido cresce 10% ao ano. Se eu crescer 10% ao ano, eu estou crescendo nada. Porque todo mundo cresce isso. Sim. O mercado cresce 10% ao ano. Então, se eu quiser crescer mais do que o meu concorrente, eu preciso crescer os 10% e mais alguma coisa. 12, 13, 15, 20, 30. Porque se eu crescer só 10%... Está indo na mesma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar qual foi o meu histórico nos últimos anos, e aí eu vou conseguir analisar, inclusive, minha curva ABC, por exemplo, quais foram os itens mais vendidos, quais foram os itens que eu não vendi, que não adianta, quais foram os itens que mais me deram lucro, quais que mais me deram prejuízo, quais que mais me deram trabalho, quais que eu devo continuar oferecendo, quais que eu devo tirar de linha. Então, eu preciso conhecer o mercado para que eu possa oferecer um produto adequado, para que eu possa ter sustentabilidade e, do ponto de vista privado, ganhar no que a gente chama de share de mercado. Roer um pouquinho do meu concorrente. Exatamente. É isso que... É um produto diferenciado. Exatamente. Agora, no poder público, mais uma vez, o objetivo é diferente. O objetivo é o atendimento das necessidades, e aqui a gente está falando de necessidades e não desejo. Qual que é a diferença entre necessidade e desejo? Isso é um conceito importante. Imagine que eu estou... Eu gosto de dar exemplo, né? Imagine... Pode dar um exemplo. Imagine que eu estou com sede e eu penso naquela Coca-Cola gelada. É bom? É muito bom. Quem gosta de Coca-Cola, um exemplo simples. Quem gosta de Coca-Cola é muito bom. Isso é o meu desejo. Mas se tiver uma água gelada, já mata a minha sede. Porque a minha necessidade é sede. O meu desejo é a Coca-Cola. Percebe a diferença? É tipo quando eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Qual é a minha necessidade? Me locomover. Eu preciso me locomover. Claro, se eu conseguir me locomover numa Mercedes, percebe o meu desejo e percebe a minha necessidade. O poder público deve, principalmente, estar atento à necessidade. Qual é a necessidade das pessoas? A necessidade das pessoas é o que por exemplo, a nossa Constituição oferece. Ela diz que o Estado deve dar isso. Saúde, segurança, educação. Né? A nossa Carta Magna de 88 nos diz isso. Então, quando a gente observa isso, a gente consegue observar a previsão que se faz no poder público.
E quando não se faz, e que na maioria das vezes não se faz essa previsão das necessidades das pessoas, mas nas necessidades do grupo que está no poder, que são coisas diferentes, Sim. não significa que a necessidade do grupo que está no poder faz, de fato, a necessidade das pessoas. Não. Então, quando você não analisa isso, você não consegue prever alguma coisa boa, né? E aí a realidade vai ser uma catástrofe, no final das contas, porque eles estão pensando apenas, às vezes, na manutenção do poder, e o Brasil passou por isso nos últimos, sei lá, 20 anos, 20, 30 talvez. 30 talvez. Nos últimos 30 anos o Brasil passou por isso, com um grupo que tentou se perpetuar no poder e durante 30 anos conseguiu. Conseguiu, né? Pelo Desejo. Pelo desejo. O poder, pelo desejo de permanecer no poder. Que traz muitas benesses, né? Benesses para certas pessoas. Sim. Evandro, eu vi que tu está se movimentando. Pode me trazer aqui que eu leio. Vamos dar uma olhada no que tem aqui para o nosso doutor Giliardi. Olha aqui, ó. Agora é pedreira para ti, Giliardi. O Richard Poltronieri. Abraço, Richard, meu querido. E os autônomos? Como driblar, né? E alcançar novos clientes e vendas. Eu acho que isso entra lá naquele começo. Digamos aqui que são dois tipos de autônomo. Talvez o que está tentando uma coisa nova, doutor Giliardi, e aquele que já tem o seu negócio em andamento, já... Como driblar isso daí? Existem algumas coisas que agora na pandemia, um abraço para o Tronieri, agora na pandemia, algumas coisas mudaram, né? A certeza ela já não existe mais, mas uma coisa é importante observar que isso aconteceu para todos, não só para alguns, inclusive para os autônomos. É claro que quando você é autônomo e você tem um custo fixo menor, isso ajuda bastante, né? Isso é mais fácil de você gerenciar. Agora, é claro que você vai precisar aprender algumas coisas que você não sabia antes, não apenas a função específica que você desenvolve. Por exemplo, eu sou médico, por exemplo, e eu preciso buscar pacientes. Então, eu não devo me focar pura, única e exclusivamente na medicina, porque tecnicamente isso não vai me trazer apenas clientes. Eu preciso, por exemplo, aprender a usar uma rede social, um Instagram, marketing digital, ou eu mesmo aprendo. Aí você vê uma coisa chamada conhecimento intrínseco, que você precisa, e isso aqui vai permanecer com você para o resto da sua vida. Você vai aprender a fazer isso, e isso, nesse caso, não vai ter custo, porque você mesmo vai conseguir fazer. Ou seja, é necessário gastar mais energia para ganhar o mesmo tanto de dinheiro, sem dúvida alguma. Mas é um gasto de energia e não... Não de dinheiro especificamente. Então, é necessário aprender algumas ferramentas, conhecer algumas formas das mídias sociais para que você possa oferecer. Então, assim, quanto mais pessoas souberem que você faz aquilo ali, maior vai ser a chance de você ter clientes, ter pacientes, ter consumidor. Então, as pessoas precisam saber que você faz aquilo ali. Se elas não souberem, elas nunca vão poder te contratar para fazer esse tipo de trabalho, independente do trabalho que for. Então, saber é fundamental. Então, eu tenho uma lojinha, não devo só ficar, eu acho que vai chegar alguém aqui na minha lojinha. Então, é aquilo que o doutor e o Evandro até chegaram a conversar, eu acho que posso comentar aqui, né, doutor Giliardi? Daqueles brechós em Joinville, que o pessoal está atendendo com hora marcada, tá? Esse é o diferencial, e aí melhorar, volta de novo naquela tabela que o doutor falou, eu vendo aqui, esse é meu produto A, então eu dou um ênfase em cima daquele meu produto A em redes sociais, nesse tipo de... Exatamente. É quando você consegue fazer de tal forma que a sua presença física seja a mesma presença virtual. Quando as pessoas olham para você, para a sua loja, para o seu comércio, ou às vezes como autônomo, olham para o seu nome e reconhecem um profissional, a sua presença física, a sua presença material deve ser a mesma presença digital. Então as pessoas vão entrar lá no Facebook da vida, no Google, vão lançar lá, eu preciso de tal profissional, o seu nome precisa estar relacionado, você precisa conhecer quais são as ferramentas
por exemplo, de associações que promovem o seu produto, de grupos que promovem o seu tipo de trabalho para que você possa divulgar. As pessoas precisam saber que você oferece esse tipo de trabalho, esse tipo de produto. Se elas não souberem, infelizmente, inclusive, só uma observação, eu estava em casa, Sim. foi ontem, ou hoje de manhã, eu estava passando um carro de som, né? E lá onde eu moro tem um fornecedor de internet, né? Que é o que eu uso. E daí, de repente, passou um carro de som falando do nome da empresa que fornece internet, uma capacidade, segundo eles, bastante alta, com preço relativamente bom e tal. Veja, se ele não passasse com o carro de som na rua, eu não saberia que essa empresa existia. Não fazia nem Eu não ideia. fazia a mínima ideia. Então, assim, já me veio uma pulga atrás da orelha. A minha internet, ela me atende, mas não é aquilo que você diga, nossa, que maravilha. E pelo preço, pelo que ele prometeu, e aí é importante observar, pelo que ele prometeu e pelo preço, para mim é muito vantajoso. Agora, a gente tem que avaliar, mais uma vez, avaliar o risco. O risco de eu mudar de fornecedor. Eu conheço esse fornecedor? Não, eu não conheço. Eu conheço alguém que usa esse fornecedor? Esse fornecedor ele é confiável? Porque de nada adianta eu ter uma possibilidade de ter um serviço melhor, Por um preço melhor, mas na prática eu não tenho serviço, né? Exatamente. Então, não me atende. Então, avaliação de risco. Nesse caso, eu conheço alguém que usa essa empresa, eu vou lá visitar a empresa, quero ver como é que é essa empresa, quero conversar com o representante comercial, com o vendedor, para ver se efetivamente lá onde eu moro, na qualidade que eles oferecem, eles conseguem me atender dessa forma. Avaliar risco é na prática, é isso aí. Então, tanto avaliar o risco para o consumidor, quanto para o autônomo, que vai oferecer o produto, vai tentar inovar o produto, mas cuidar nesse termo de inovar e fazer uma coisa que vai melhorar, que vai se destacar do concorrente dele. E prometer, promessa é dívida, né? Então, assim, se não se tem certeza que se consegue fazer determinado trabalho, determinada função, deixa claro isso para quem está contratando. Não, eu sei fazer, eu tenho essa habilidade, nunca fiz, mas sei fazer. Né? Vou iniciar. Agora, cumprir efetivamente o que se promete. Porque, assim como nas empresas, as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento, no ponto de vista do comércio, da área autônoma, acontece a mesma coisa. Você é contratado pelo que você diz que faz. E você não é mais contratado pelo que você acabou de não fazer. Disse que fazia e não fez. Então, assim, às vezes é uma contratação única, então, cumprir o que promete, isso é fundamental. Então, eu acho que é isso, dessa parte também. Evandro, tem alguma colocação pra gente, Evandro, meu amigo? Tá tranquilo? Doutor Giliardi, como é que tá o nosso tempo ali, Evandro? Só pra gente... Tá tranquilo, então? Doutor Giliardi, vamos fazer algumas considerações finais ou o doutor quer abordar mais alguma coisa que talvez ficou pairado em alguma nuvem? Acho que as últimas considerações que eu gostaria de fazer Sim. em relação poder público e privado. A aplicação, e quando eu falo de aplicação não é apenas falar, é fazer de verdade, pegar a ciência administrativa, a ciência econômica E usá-la de verdade para o objetivo que o poder público tem em si, que é atender às necessidades, principalmente as necessidades, num posterior os desejos, mas principalmente necessidades da população. Então, aplicando os conceitos de gestão da iniciativa privada. E quando eu falo de iniciativa privada, é importante observar que, na verdade, não é um conceito de iniciativa, é um conceito de gestão. Sim, uma gestão. Gestão, que na iniciativa privada é usado de uma forma mais firme, diríamos assim. Aplicar esses conceitos na iniciativa pública, observando, obviamente, as legislações que existem, federais, estaduais, municipais, não tenham dúvida alguma, o resultado será completamente diferente. Simplesmente, a gente vai ter outra forma de gestão. Enquanto isso não acontecer, a gente vai sofrer com algumas ações com o intuito de talvez até ludibriar os cidadãos. Deixa eu te botar um pouquinho mais na fogueira, doutor, antes de dizer tchau, então. É pensar realmente nos próximos governos, não simplesmente pensar, não, eu quero ficar aqui. É pensar realmente, então, lá no consumidor final, que é o cidadão, que é o munícipe, não. Eu vou fazer a coisa certa, eu vou fazer uma gestão correta, eu vou estudar os meus riscos,
eu vou implementar jeito, trazer empresa, vou dar um jeito de agregar dinheiro na máquina, vou enxugar aqui, enxugar ali, para já começar a fazer o meu planejamento agora, mas para que o próximo que pegue de mim, ele consiga tocar esse planejamento. É pensar lá na frente, é diferente também, doutor. Sem dúvida. Isso chama-se planejamento estratégico. Quando a gente tem uma forma de governo que não tem planejamento estratégico e não pensa no bem coletivo, a gente tem uma forma de gestão egoísta, né? E não de gestão participativa. E isso é muito importante também, gestão participativa. Não significa gestão democrática. Gestão democrática é por votação, né? Precisamos fazer tal obra. Aquele que se faz uma votação, a votação que ganhar sim ou não é feito. Não, gestão participativa é consultar as áreas da população que tem conexão, que tem afim com aquela obra, por exemplo, um determinado bairro. Você não vai consultar um bairro diferente, você tem que consultar as pessoas que ali estão, que fazem parte daquela necessidade. Mas, por outro lado, também, quando a gente fala de gestão pública, eu acho que, e no final das contas, em última análise, a responsabilidade de tudo isso está numa coisa chamada eleitor. É fundamental. Imagine que eu sou o dono de uma organização privada e eu tenho um cargo disponível de diretor industrial ou diretor financeiro. Sim, diretor financeiro. Um diretor financeiro, eu preciso contratar alguém para dirigir as finanças da minha empresa. E aí me aparece um indivíduo que aparentemente é bom, mas ele é formado em educação física, por exemplo. É evidente que ele tem habilidades específicas para a função de educador físico, ele foi treinado para isso. Eu posso colocá-lo como diretor? Posso. O resultado será bom? É provável que não. E eu não posso nem cobrar dele, porque ele não foi preparado para isso. Mas tu colocou ele lá. Essa é uma responsabilidade minha. Percebe que eu enquanto eleitor. Então a pergunta é, em quem que o eleitor deve... Qual é a seleção que o eleitor deve fazer? Ele é o dono da empresa. Ele é o dono do negócio. Quem que é de diretor financeiro que eu vou colocar lá? Realmente, quando se fala é a gente que tem o poder, não é aquela... mais um, a gente tem o poder. Realmente a gente tem o poder. Tem, de fato. Talvez as pessoas ainda não entenderam a hora, a forma de exercer esse poder, de exercer essa autoridade. Porque quando você elege uma pessoa no poder público, você está dando a sua autoridade para ela. É isso que você está fazendo. Isso acontece tanto com o prefeito, com o vereador, quanto o presidente. Você está tirando a sua autoridade, não tirando a responsabilidade. Não. A sua autoridade você está dando. Johnny, agora você é o dono do negócio. Tu vai ter que cuidar disso aqui, eu só quero saber de que funcione. Agora, se eu escolhi mal, a responsabilidade continua sendo minha. Então, eu acho que essa observação as pessoas precisam compreender, precisam abrir os olhos, até por causa da pandemia, a gente vê escândalos aí, é horrorizante. Sim, o que a gente vê, mas eu acho que isso serve como experiência, para que nós, enquanto eleitores, saibamos olhar a qualificação, né? A gente não pode aceitar críticas construtivas de quem não construiu nada. Eu concordo contigo. Não, te confesso que eu não tinha pensado nesse ponto. Não tinha chegado a isso de... Poxa, eu vou colocar alguém que faz outra função numa função que a gente vai saber que lá no final, mas... É como pedir para mim dar aula de educação física. Eu não sei dar aula de educação física. Mas se eu te pedir para cuidar da minha economia e fazer as minhas estratégias, você vai fazer. Agora, pode ter certeza que vai ser bom. Exatamente, não, é bem essa parte. Eu não tinha pensado nisso, te confesso, doutor. Agora, eu fiz a pergunta e o doutor me botou na fogueira, né? Tu não pensou nisso. Mas é verdade, o doutor tem razão. Na parte é verdade. Você vai contratar um marqueteiro, você não vai botar um professor de educação física ou de matemática ou de português para fazer marketing. Legal. Você é especialista na área. Mas é provável que não vai funcionar. Mas enfim, eu entendo. Então eu acho que é isso, doutor. Eu acho que não tenho mais nada para te botar na fogueira por hoje, por hora. Tem alguma coisa, bola? Tá tranquilo ali, Evandro? Tá ali, tá tranquilo? Eu acho que a gente agradece de coração. Agradeço vocês dois de coração, o pessoal que está em casa assistindo, quem votou na nossa enquete, quem discutiu, quem mandou pergunta, né? Quem está acompanhando a página, né? O Johnny Pianeser, toda quinta-feira a gente vai ter alguma coisa. E obrigado a esse cara aqui, ó, que é entendido, é MBA no assunto,
Esclareceu muita coisa para mim, acredito que muita coisa para quem está em casa. E deixa a tua deixa aí, doutor. Muito obrigado, Johnny. Qualquer coisa que você precisar de mim, eu fico à sua disposição. Obrigado, Evandro. Obrigado, Thalita. Obrigado quem nos assiste. E fiquem ligados que em breve a gente vai ter mais lives aí para a gente poder colocar alguns papos em dia e conversar. Um abraço a todos. Beleza, então. Abraço. Tchau, tchau.